Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Samira, como a Luciana falou, head de relacionamento lá do PJ Bank, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre como vão ser as agências bancárias do futuro e principalmente o que vocês têm a ver com isso. Mas antes, eu preciso fazer uma introdução. Preciso falar um pouquinho sobre as estratégias do Grupo Superlógica para o mercado condominial. E aqui, a gente está considerando, espero que todo mundo que está aqui tenha visto a palestra do Baldini, a gente está considerando que a transformação digital já começou. Então, a nossa proposta é trazer recursos para vocês, para transformar a administradora convencional, uma administradora hoje, em 2 empresas. Opcionalmente, vocês vão poder se tornar 2 empresas. A primeira delas é uma administradora digital, que com todos esses recursos que o Baldini acabou de apresentar e muito mais, um software de qualidade e muito mais coisa que a gente está construindo lá no Grupo Superlógica, vocês vão conseguir acompanhar a transformação digital, se tornar uma administradora digital. E a segunda empresa, que eu vou falar um pouquinho mais agora, é transformar vocês também numa agência do BJ Bank. E aqui, a gente está apostando tudo no mercado condominial. A gente está apostando tudo com vocês, dividir as oportunidades desse mercado e trazer muito mais oportunidade de negócio. Então, é importante frisar, nós não estamos falando em dividir, não estamos falando em dividir as oportunidades atuais, mas sim em multiplicar as oportunidades que nós temos hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer muito mais oportunidade para, então, a gente dividir. E como que a gente imagina fazer isso? A gente acredita que, através de aplicação de novas tecnologias, somada a volume e escala. Então, aqui eu não estou falando de um condomínio ou 2 de particularidades. Eu estou falando de uma base muito grande, de muitos condomínios. Somada a análise de dados, e isso tudo aqui eu consigo, através da Superlógica, somada a experiência na prática, relacionamento e um atendimento de qualidade que vocês têm aqui do lado das administradoras, a gente tem, com certeza, uma equação perfeita para trazer soluções viáveis para problemas antigos. Então, a gente acredita muito nisso, não houve isso tudo junto ainda. E aqui, com certeza, a gente vai conseguir construir soluções e trazer muito mais oportunidades que fazem sentido aqui para o nosso mercado. Bom, então, dito isso, com essa pequena introdução, eu vou entrar um pouquinho no meu assunto, que é como serão as agências bancárias do futuro e, principalmente, o que vocês têm a ver com tudo isso. E, para falar de agência, a gente precisa refletir um pouquinho sobre como vai ser o banco do futuro. Já pararam para pensar nisso? Lá em 94, Bill Gates, ninguém menos que ele, fez essa afirmação aqui, que os serviços bancários são necessários, os bancos não. E o que ele quis dizer com isso, na verdade, é que a gente precisa ser capaz de fazer operações financeiras, mas não necessariamente enfrentar toda a burocracia dos bancos. E isso está se tornando muito real. Hoje a gente já está num cenário assim, e essa, na verdade, foi uma previsão que ele fez, e ao longo da apresentação vai ficar muito mais claro que isso já está acontecendo. Vou dividir em 2 partes, então. A primeira é falar um pouco de banco para pessoa física e banco para empresas. Tem diferenças aqui. Como será o banco do futuro para pessoa física? Ele vai ser assim. A abertura da conta acontece via app, então você não precisa falar com ninguém, não tem gerente, você já consegue abrir a sua conta sozinho através do aplicativo. E aqui todas as transações acontecem online e estão sempre ali na sua mão.
Isso faz todo sentido para a pessoa física, porque você está o tempo todo com acesso ao celular. E faz sentido você ter acesso à sua vida financeira a hora que você quiser, certo? Então, eu diria até que esse modelo ele já está consolidado, né? Isso aqui já está acontecendo hoje. Hoje, mais de 80% das transações, segundo a Febraban, já são feitas via aplicativo, via celular. Então, isso já tá acontecendo. E como vai ser o Banco do Futuro para empresas? Será que ele também vai ser distribuído via aplicativo? Não. Aqui tem uma pequena diferença. O Banco do Futuro para empresas, ele vai estar dentro do ERP, dentro do sistema de gestão financeira da sua empresa. Por quê? Se você continuasse com as plataformas separadas, com o banco ali, como é hoje no Internet Banking, separado do seu sistema de gestão, você ia continuar com um dos maiores problemas no seu setor financeiro da sua empresa, que é ficar conciliando informação. Vai estar tudo ali. Se a conta já nasce dentro do sistema de gestão, está tudo ali. Você não precisa mais ficar conferindo informação entre uma coisa e outra. O app, ele pode até funcionar como um acessório para te ajudar ali a facilitar alguma operação, né, para concluir alguma operação. Mas a conta da sua empresa, ela vai estar dentro do sistema de gestão, dentro do seu ERP. Além disso, uma outra característica do Banco do Futuro é que ele vai ser especializado em determinados produtos e serviços. Então, você vai ter banco que oferece crédito, banco que faz pagamento, bancos especializados e segmentado para determinados nichos de mercado, para determinados públicos. Então, você vai ter banco focado, por exemplo, em estudante, em aposentados, só para empresas, por exemplo. Isso vai ser cada vez mais comum. Por que isso não acontecia até agora? Porque a gente tinha aqui, por décadas, 5 grandes bancos consolidando todas as operações financeiras do país. Então, os bancos, eles precisavam fazer tudo para todo mundo. Então, aqui ele não conseguia se especializar e ir muito a fundo para resolver determinado problema de um determinado mercado. E agora, o que a gente vai ver cada vez mais é um cenário assim, bancos especializados e segmentados. Então, a gente vai ver, por exemplo, banco focado só em crédito para estudantes. O banco que focar aqui, ele vai conseguir pegar os índices certos, entender tão bem o estudante, que ele vai conseguir trazer uma solução muito melhor. Ele vai conseguir trazer uma condição muito melhor, porque ele vai entender bem aquele público. Além disso, um exemplo que a gente tem aqui no PJ Bank é o split para imobiliárias. Todo mundo aqui deve saber como funciona o pagamento de uma imobiliária para um proprietário. Então, o inquilino, antes, pagava um boleto, a imobiliária recebe a mensalidade, né, recebe o aluguel, então ela pega parte dela e depois repassa para o proprietário. Aqui nós criamos uma solução em que a imobiliária já define, a hora que ela gera o boleto, quanto é da imobiliária, quanto é do proprietário, e automaticamente, quando esse boleto é baixado, a gente já paga o proporcional ali para as duas partes. Isso torna o processo muito mais eficiente, muito mais transparente, porque a hora que caiu na imobiliária, o proprietário já recebeu o dinheiro dele também. Então, isso deixa o processo mais transparente, não tem perigo de algum erro humano ali nas operações, ou esquecer de fazer alguma coisa, perder prazo, e acontece automaticamente. Ou uma outra solução que a gente tem aqui também, que é a conta digital para condomínios.
Então, nós conseguimos, com uma solução relativamente simples, resolver um problema de ineficiência de pagamento dos condomínios, que as administradoras enfrentam, né? Então, a gente vai ver cada vez mais esse cenário de bancos especializados e segmentados. Isso já está acontecendo. Quando começaram a surgir esses players, o Banco Central, claro, se preocupou em como ia regular essas empresas de tecnologia que prestavam serviços financeiros, né? Então, em 2013, entrou em vigor a Lei 12.865. Ela regula as instituições de pagamento. Instituições de pagamento, elas podem prestar todos os serviços que os bancos prestam, menos gerar crédito. Então, aqui não tem risco de crédito. O dinheiro do correntista, ele não pode ser usado como se fosse da própria instituição, como os bancos podem fazer. Então, aqui não tem o risco de crédito. Esse dinheiro ele precisa ficar aplicado numa conta especial lá no Banco Central ou aplicado em títulos públicos. Esses aqui são alguns exemplos de empresas reguladas pela instituição de pagamento. Essas instituições, como elas não têm risco, elas podem ser mais ágeis e menos burocráticas. Não tem risco. Então, não precisa de tudo aquilo, como os bancos precisam. Então, a partir daqui, foi também facilitada a entrada de novos players. E olha só como isso está acontecendo muito rápido. Esse daqui é o mapa do Radar Fintech Lab, eles mapeiam, né, as fintechs que tem no Brasil. Veja que elas já são até, nas coresinhas aqui, elas estão divididas por segmento. Aliás, por especialidade, né, pelo tipo de serviço que elas prestam. Olha só como aumentou, num curto período de tempo. Isso aqui é fevereiro de 2017. Olha como aumentaram também os segmentos. E esse daqui foi a última pesquisa em agosto de 2018. Olha só quantas empresas foram mapeadas e quantos segmentos. Aumentou muito o número de segmentos e o número de empresas. Mas então, se o banco do futuro, se ele vai ser entregue por meios digitais, ali pelo app ou pelo ERP, será que a gente vai ver agências bancárias? Será que o banco ainda vai precisar de agência? Não do jeito que você conhece hoje. Não vai ser mais assim. O banco, ele não vai mais, a agência não vai existir mais para alguém lá pagar um boleto ou para trocar a senha do cartão de crédito, abrir uma conta. Não para resolver problemas operacionais. Mas o banco ainda precisa ter relacionamento com os clientes para conseguir captar novos negócios, para vender mais, né? Então, a figura que é importante aqui agora não é mais da agência, efetivamente, não é mais do local, mas sim do agente, de alguém para fazer relacionamento com o cliente e conseguir captar novos negócios. Essa é a figura importante. Eu trouxe aqui para vocês, os bancos digitais, eles já se ligaram nisso, e olha só, já tem escritório de negócios, o original tem agentes, tem uma lista lá no site deles, e aqui no site do Ashbank eles falam o seguinte, que se você quiser resolver tudo pelo app, você consegue, não precisa falar com ninguém. Mas se você quer olho no olho, é só se manifestar que alguém entre em contato com você. Então eles já perceberam que eles precisam de relacionamento para captar mais negócios. Porque a nata daqueles clientes que já queriam experimentar, usar um serviço digital, passar por essa experiência, já foi, as pessoas já entraram. Agora o banco digital precisa correr atrás também dos clientes, para penetrar muito mais no mercado. E está claro que isso precisa ser feito também via relacionamento. Esse final de semana passou no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que bancos tradicionais, também o Banco do Brasil, ele já tem um novo tipo de agente, que é o gerente de relacionamento,
que é uma pessoa que fica à disposição do empreendedor, é como se fosse o gerente da conta, mas ele vai até o empreendedor, ou você liga, conversa, isso depois do expediente bancário. Então, o empreendedor não precisa mais ir até a agência. Tem alguém que vai lá e fala com ele. Isso num banco tradicional. Então, os bancos já entenderam isso. E nós, como Banco do Futuro, também desde que começamos a criar nossos serviços, nossos produtos, era claro para a gente que, como banco, a gente precisaria também de relacionamento com o cliente para conseguir fazer novos negócios, para distribuir os nossos serviços. E era muito claro que isso seria via relacionamento. Nós somos licenciados para fazer isso pelo Banco 301, né, do Banco do PJ Bank, e a gente já nasce com a conta digital integrada a esses sistemas de gestão, a ERPs. E quando a gente pensou em qual seria o melhor modelo de agente, se a gente abriria agência, se nós contrataríamos pessoas para serem os agentes do PJ Bank, ou procuraríamos parceiros, quando nós chegamos, pensamos nas administradoras, isso fez muito sentido. Porque vocês já estão muito bem distribuídos pelo país todo, então isso daria alta capilaridade, distribuiria muito bem os nossos serviços, e vocês já têm o principal, que é o cliente, para atender lá na ponta. Vocês já têm relacionamento com o cliente. Isso já é o principal, e isso as administradoras já têm. E vocês têm a atração inicial para a agência. Se a gente fosse começar de qualquer outra maneira, com alguém que a gente não tivesse um cliente ali esperando por um serviço específico para ele, com um problema para resolver, qualquer outro parceiro não teria lucro já desde o primeiro mês. As administradoras de condomínios têm. Uma administradora que vira a agência do BJPI, a partir dali, ela já começa a ter lucro desde o primeiro mês. E isso tem feito tanto sentido que já são quase 600 agências do PJ Bank, de agentes e agências. E o Banco HSBC, por exemplo, quando foi comprado pelo Bradesco, ele tinha 600 agências também. Então, nós já estamos chegando a uma marca próxima ao que o HSBC tinha quando foi vendido. E dessas 600 agências, desculpa, 70% mais ou menos, entre 60% e 70%, são administradoras de condomínios. Então, isso fez muito sentido. Mas e para você? Fez sentido para o PJ Bank, certo? Já deu para entender porque a gente escolheu as administradoras. Mas e para vocês? Tem muito dinheiro aqui. Os bancos, eles são as empresas mais lucrativas do mundo. Então, aqui, para vocês terem ideia, só no ano passado, os 4 maiores bancos do Brasil fecharam com 73 bilhões de lucro. E aqui a gente está só falando do público que está bancalizado. Tem os desbancalizados também. Então, se a gente tiver uma margem mínima que seja disso aqui, a gente está falando de muito dinheiro. Tem oportunidade para todo mundo vai conseguir ser muito lucrativo com serviços financeiros, com certeza. E ela é uma janela de oportunidade única, porque esse mercado não abriu espaço para novos players por muito tempo, por décadas. E, além disso, agora é muito importante as administradoras terem novas fontes de receita para o seu negócio. O Carlos vai explorar muito esse assunto, né, de novas fontes de receita, novas oportunidades de negócio, de por que isso é importante para as administradoras, para passar por toda essa transformação. Então, o momento casa muito bem. Os bancos do futuro, os bancos digitais, eles vão precisar formar uma rede de agentes. E aqui a gente está abrindo uma oportunidade
para as administradoras de condomínios. E quem você consegue atender hoje com o serviço do PJ Bank como uma agência? Então, se a gente está falando só dos condomínios, se você só faz esse serviço de administração, você já tem o condomínio. Esse é o seu primeiro cliente como agência. Se a gente falar também dos fornecedores, a gente já está falando em um número 3 vezes maior. Então, vai triplicar o potencial da sua agência. Se eu for contar também os condôminos, a gente já está falando de 60 vezes o seu potencial inicial. E se eu falar também na família dos condôminos, a gente está falando em 180 vezes o seu potencial inicial. Então, é muita oportunidade. Eu falei lá no começo que a nossa estratégia é multiplicar. É isso aqui, é aumentar muitas vezes as fontes de receita e oportunidades de negócio para as administradoras de condomínios. E aqui é importante frisar o seguinte, essa é só a atração inicial. Você vai poder atender muitos outros mercados, se você quiser, como agência. Você não está limitado a essa atração, isso aqui é só atração, perdão, a esse mercado. Você vai conseguir atender muito mais gente aqui. E só para isso a gente está falando do público que mora em condomínios, que habita em condomínios, é 10% da população brasileira. Então é muita gente, o potencial aqui é muito alto. Bom, mas como se tornar uma agência do PJ Bank, né? O que a gente já consegue oferecer? Até o final de 2019, nós teremos 10 produtos financeiros, nós já temos alguns. Até o final do ano, nós queremos entregar 10 produtos e serviços para vocês, agências do PJ Bank, levarem para o cliente. E nós pretendemos ter todos os produtos e serviços que os bancos têm. Você pode operar hoje como uma agência do PJ Bank, como uma agência nesses 3 planos. Aqui você vai receber ajuda no nosso time de marketing, no nosso time de negócios, com material. A gente vai fazer co-branding com vocês para elevar a marca das administradoras, da agência do PJ Bank. E aqui a gente vai te dar todo o apoio para entender esse potencial e fazer essa venda e manter o relacionamento. E você vai conseguir fidelizar muito mais o seu cliente, porque você vai entregar muitos outros serviços que vão deixar mais fidelizado, que ele está precisando desses serviços e ele vai contar com você. Bom, era isso. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.